Olá, você está no devocional diário Sementes do Secreto. E a semente que eu quero compartilhar para semear no teu coração neste dia tem o seguinte tema: Deus tem mãos que se estendem, ouvidos que ouvem. E nós vamos pegar por texto base de compreensão para a nossa reflexão, Isaías 59, verso 1. Olha o que diz o texto. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido surdo, não está surdo, para não poder ouvir. O livro do profeta Isaías é um livro muito interessante. Ele contém 66 capítulos, a exemplo da Bíblia Sagrada de todo cristão, de todo piedoso. Também tem 66 livros. A primeira parte do livro do profeta Isaías tem um tom muito veterotestamentário, ou seja, um tom mais ao Antigo Testamento, com insights para o Novo, se reportando em promessas específicas ao Messias. A outra parte final do livro do profeta Isaías vai ter um tom mais veterotestamentário, ou seja, textos mais do Novo Testamento, a exemplo de Isaías 53, que é a linha dourada de todo o Novo Testamento. E já no finalzinho do livro de Isaías, existem palavras dirigidas ao novo céu e à nova terra. Mas nesse capítulo em específico, 59 do livro do profeta Isaías, nós vamos ler nesse capítulo inteiro a confissão da maldade nacional da nação de Israel. E Deus diz, por meio do profeta, no versículo 2, que as iniquidades deles é que fazem separação entre Deus e eles. E o pecado deles é que leva Deus a esconder o rosto de Deus sobre eles. E observe que a palavra colocada é iniquidades e também pecados. Iniquidades é um pecado familiarizado que vai se enraizando na família. É o corpo do pecado sobre uma família que por tradição vai carregando aquilo que acha certo, sendo errado. Mas pecado diz respeito à transgressão presente. E o interessante é que Deus, o profeta, cheio de Deus, usa uma linguagem figurada aqui, que na teologia nós chamamos de antropopatia e antropomorfismo. O que seria um antropopatia, o antropopatismo? Diz respeito aos sentimentos de Deus derramados no coração do homem. Alegria, tristeza. Quando o texto diz que pesou no coração de Deus e Deus se arrependeu, é um termo de sentimentos humanos onde Deus está se comunicando ao homem para se fazer entendido. Mas já antropomorfismos de respeito às silhuetas de Deus. É quando Deus se mostra como uma mãe águia, trazendo os seus filhotes para debaixo de suas asas. É quando Deus se mostra como um leão, bradando, rugindo. É como Deus se mostra como mão estendida e ouvido para ser ouvido aqui. Então o profeta diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. O profeta está falando num tom esperançoso para a nação de Israel, que se eles se arrependerem, confessando os seus pecados, Deus vai estender a mão, porque a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Mas Deus vai reagir ao quebrantamento, arrependimento e contrição dessa nação. E o texto prossegue dizendo que o ouvido de Deus não está surdo para não poder ouvir. O que Deus ouve parte de um coração honesto e muito franco. E a mão que se estende para um coração assim, que de maneira franca se coloca diante de Deus, suplicando pela sua salvação. Observou bem? O ouvido dele não está surdo para não ouvir, e a mão não está encolhida para não poder salvar. Neste dia, à luz desse texto bíblico, eu quero profetizar sobre a tua vida, que a mão do Senhor que não está encolhida vai se estender para salvar você de qualquer que seja a perdição em que você esteja inserido, em que você esteja inserida. A mão do Senhor vai se estender e vai tirar você desse fundo de poço.
A mão que te salva se estende para você nesse instante, em o nome de Jesus. A mão de Deus se move na sua direção. E o ouvido do Senhor está atento às palavras dos seus suplícios. O ouvido do Senhor está atento a cada uma das suas lágrimas que dizem para Deus o que a boca nem consegue verbalizar. Acredite, o Deus que não tem mão encolhida, porque se estende para salvar, e o Deus que não tem ouvidos agravados ou surdos para não poder ouvir, é o Deus que se importa em amar você, em salvar você e em socorrer você. Porque Deus tem mãos que se estendem, ouvidos que escutam atentamente. E Deus se importa. E esse é o dia que escolheu o Senhor para te abraçar o coração e te abençoar. Eu quero orar com você. Deus e Pai, em nome de Jesus, à luz desse texto bíblico, abrace o coração dos meus irmãos e que eles sejam surpreendidos, socorridos e abençoados pelo Deus Todo-Poderoso em nome de Jesus. Se essa semente tem abraçado o teu coração e encontrado boa terra aí, espalhe essa semente para mais pessoas, eu conto com você.